Você precisa saber isso. No teu escritório, você não entra só, sentou, trabalhou, pegou, saiu, sentou, trabalhou e fim do mês estás a esperar o teu salário. Não faz isso. Mas deves fazer o quê? Procurar saber qual é o espírito, o chefe daquela empresa, o que ele fez para abrir aquela empresa. Tem empresas, amada igreja, tem empresas que o chefe abriu e a prosperidade da empresa é de acordo com o sofrimento dos trabalhadores. Todo ano tem que morrer alguém. Alguém tem que ficar doente, alguém tem que morrer. Por quê? Porque quando ele foi nos altares malignos pedir dinheiro para aquela empresa, foi o sacrifício que ele fez, amada igreja. Você tem que saber isso. Não, desde que comecei a trabalhar aqui, só fico doente. Claro, porque tu estás debaixo de um espírito que nem sequer deste tempo para receber revelação. Povo amado de Deus, precisas saber qual é. Você está a orar, Senhor, abençoa a minha empresa, abençoa o meu chefe. E Deus está dizendo, não ora para abençoar ele, porque ele tem laços com o inimigo. Vê o que diz o 25. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Deus está dizendo, a terra está contaminada. E as coisas vão ser rejeitadas. A tua oração vai ser rejeitada, o teu esforço vai ser rejeitado, o teu jejum, o teu sacrifício vai ser tudo rejeitado por causa da contaminação. Eu vou vomitar, a terra vai vomitar, o trabalho que você está fazendo, o esforço que você está fazendo, vai ser tudo vomitado. Por quê? Por causa da iniquidade que habita nela, por causa do pecado que habita nela. Então é importante, nós, homens e mulheres de Deus, não vivemos por emoções, não vivemos pelaquilo que os nossos olhos carnais estão a ver. Nós vivemos pela revelação do Espírito Santo de Deus. Não importa o quão bem está a cheirar, não importa o quão boa a aparência é, eu preciso saber a espiritualidade por trás dessa aparência, a espiritualidade por trás desse bom cheiro. Povo amado de Deus, tem homens e mulheres que hoje você olha para ele e você vê que esse homem entrou na tua vida com um espírito mau, mas aceitaste porque você não entende sobre maldições territoriais. Maldição territorial é quando aquela área específica foi amaldiçoada por causa de um pecado específico, amada igreja. Se na família do teu parceiro eles bebem muito, namoram muito, têm enfermidades, quando o teu parceiro vir ter contigo, unir-se contigo, essa é a maldição que ele vai trazer no território que vocês dois vão criar. É óbvio que muitos entram nessa situação querendo ser livre, querendo a libertação, querendo a transformação. Mas precisas entender isso. Precisas saber quando você estiver ao lado do teu esposo e da tua esposa e você ver o certo comportamento dela, o certo comportamento dele, você já vai saber o mal que está aí. Azar teu se você já casou. Agora, o que vais ter que fazer? Vais ter que lutar. Agora, não vai dizer porque não, meu marido é assado, minha esposa é cozida. Não, agora vocês vão ter que unir as vossas forças, unirem-se e andarem de acordo à palavra de Deus. Para que? Para que o vosso casamento, a vossa aliança não seja vomitada. Posso ouvir um amém, povo amado de Deus? O 26 diz assim: porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Deus disse assim: olha, para que você não seja contaminado, entenda bem, a terra já está contaminada. Mas o que eu devo fazer para que a contaminação que está naquele lugar não venha sobre mim? Primeiramente, aqui Deus está dizendo, no 27, porque todas estas abominações, 26, Levíticos 18, 26, porém, vós guardeis os meus estatutos e os meus juízos.
É a primeira coisa que tu tens que fazer. Você, quando vai para uma cidade, você não foi naquela cidade para a cidade contaminar você. Você, quando vai naquela cidade, você foi naquela cidade para você contaminar. Você, quando entra numa cidade, você deve declarar assim: eu não vim participar, mas eu vim dominar. Quando você entrar numa empresa, você tem que entrar naquela empresa e a tua atitude ser: eu não vim participar, mas eu vim dominar. Quer dizer que o espírito que aquela cidade carrega, o espírito que aquela empresa carrega, não vai dominar a mim. Eu é que vou dominar a eles. Eu não vou participar da iniquidade deles. Não, por quê? Porque nós, amada igreja, temos o mau hábito das vezes sermos borboletas. Borboleta não, como é que se chama aquele animal que muda de cor de acordo a face onde ele está? Camaleão, não é? Exato. Nós, às vezes, nós crentes, às vezes temos o espírito de camaleão em nós. Que o nosso comportamento vai de acordo com o nosso meio. Se estás com grupos da igreja, você é o irmão da igreja, a conversa é da igreja, a vibração é da igreja. Mas se vai no meio do mundano, o que o mundano fala e faz, você segue. Se o mundano põe roupa curta, você também está por roupa curta. Se o mundano bebe, você também está a beber. Se o mundano fala de conversas ilícitas, você, homem casado, em falar sobre belezas de outra mulher, você também entra na conversa. Se eles estiverem a falar de coisas de rebelião, você também entra. Falar mal do pastor, falar mal dos líderes. Você não tem fundação nenhuma. Você não tem fundação nenhuma. Você não tem caráter próprio. Você não tem firmeza própria. Você, a Bíblia chama de homem sensato, que vai com a onda. Aonde o vento soprar, você vai. Mas você não deve ser assim. Porque se você for assim, a contaminação que tiver naquele território, que tiver naquela área, te contamina. Mas você, homem e mulher de Deus, tem que ter caráter. Você, homem e mulher de Deus, tem que ter firmeza nas coisas de Deus. Não, não é não. Desculpa, até porque você até já sabe aonde tiver, se for num grupo de 3 e nesses 3 tem 2 mundanos, você se retira. Se for num grupo de 5 e nesses 5 tem 4 mundanos, você se retira porque aquele meio não é adequado para si. É o que Deus está a dizer aqui. Ouve o que Deus diz, o 26. Porém, vos guardei dos meus estatutos e os meus juízos. Nenhuma destas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Olha o que a Bíblia está dizendo, não faça isso. Nem você que é da terra, nem o estrangeiro que vem para habitar na vossa terra. Ninguém pode fazer aquilo que é abominação a Deus. Por quê? Porque a espiritualidade sobre uma área cria maldição. Se você estiver sentado na mesa e tiverem a conversar de coisas ilícitas, tiverem a falar de iniquidade, tiverem a falar de coisas que não agradam a Deus, aquele meio fica amaldiçoado, atrai um espírito amaldiçoado. Amanhã você está a levantar, estás aí a trabalhar e estás a perguntar por que as coisas estavam a dar errado. Porque você coabitou numa área, num território amaldiçoado, povo amado de Deus. Não sei se vocês estão a perceber o que o presidente está a pregar. Mas é importantíssimo isso. Não tira conselho do casamento do outro para trazer no teu. O teu conselheiro é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus sabe a espiritualidade sobre o teu casamento, o bom e o mal, e ele vai te aconselhar de acordo. Não faça assim, faça assim. Porque no teu casamento tem um espírito de adultério, tem uma maldição de vício. Diz, não, se você usar o amor de Deus, você conquista. Se você usar a paciência e a mansidão e o amor agape, você vence. É assim. Buscai sempre o Espírito de Deus. Não faça essas práticas, tanto o nato como o estrangeiro.
Não quero saber. Mas na minha casa não vai ser mais um território de maldição. Todos aqueles que entrarem nela, eles têm que viver de acordo a vida da minha casa. Porque se a minha casa, a minha área, tiver na iniquidade e na abominação, aquela área, aquela casa fica debaixo de uma maldição. É importante que vocês tenham noção disso. Maldição territorial. Você que saiu de um país para o outro, chegaste nesse país, tens que saber qual é a maldição sobre aquele país. Não fiques pasmado simplesmente com a prosperidade e o crescimento daquele país, mas precisas entender qual é o principado que reina sobre aquela cidade, sobre aquele país. E se for por orientação de Deus, habitas lá, mas você diz que eu vim aqui pela orientação de Deus, mas eu não vim para participar. Participar de quê? Da espiritualidade maligna que está sobre aquela cidade. Mas eu vim quê? Eu vim dominar. Porque se você vai num país, não é? E nesse país tem muito problema de doença. Você vai naquele país, por orientação de Deus. Chega naquele país, você está vivendo como eles vivem. Amanhã você vai descobrir que você que nunca ficou doente, estás doente. Oh, como assim? Não estás doente porque você fez o que eles fizeram. Você é estrangeiro, foi numa cidade dos natos, fizeste o que os natos fazem. E Deus está dizendo, não, nem nato nem estrangeiro, não importa se você está no teu país, no teu território ou no território do outro, não cometa iniquidade, não cometa abominação. Sabe o que significa a palavra abominação? A palavra abominação significa, em termos judiciais, que é o quê? Eu sei que aquilo é crime, mas mesmo assim eu faço. Você vai para uma porta e na porta está escrito não entrar, pessoas específicas. Só para pessoas específicas. E você escolhe abrir a porta e entrar. Aquilo chama-se abominação. Você sabe que não pode fazer aquilo. Conscientemente você escolhe fazer aquilo. Você vai para uma cidade e a cidade tem a cultura de sexta-feira é mulherada, é bebida, sexta, sábado, domingo recuperam para ir trabalhar, mas de segunda a sexta é trabalho. Chega sexta à noite, sábado à noite, são muralhadas, a cidade toda perde-se. Domingo voltam todos, parece um anjo. Segunda-feira começam e você vai para aquela cidade e entra também nessa onda. Tudo que está, a maldição que está sobre aquela cidade vai cair sobre si. Vamos abrir a Bíblia em Números 25. Estão aí, povo amado de Deus? Nós não somos povos sem noção nenhuma, não. Nós somos seres inteligentes. Deus nos deu uma cabeça para pensar. E use essa tua cabeça para você pensar, povo amado de Deus. Números 35, desculpa, 25 não. Números 35. Números 35, capítulo 35, versículo 33. Números 35, capítulo 33. Diz assim: assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derrama nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra, na qual vos habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor,
habito no meio dos filhos de Israel. Vê o que Deus está a dizer, vê o que a Bíblia está a dizer, povo amado de Deus.